Olá, Masterfãs, bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto de todos os cursos Master Tuts, e vamos lá para mais uma aula do nosso curso V-Ray Next para o SketchUp 4.2. Vamos lá, nessa aula a gente vai falar sobre um tema muito importante que muitas vezes é confundido com a ideia de criar materiais, que é a texturização. E a texturização, diferente do que a gente costuma achar, não é a ideia de você simplesmente aplicar a textura sobre o objeto, e sim saber mapear essa textura. A gente tem duas técnicas que eu trabalho para a gente poder criar isso de uma forma mais prática no SketchUp, já que ele não tem tantas ferramentas para a gente poder conseguir texturizar. Essas duas técnicas podem ser usar plugins no SketchUp, eu vou mostrar nessa aula como é que a gente trabalha com esses plugins, e também utilizar programas externos de texturização. Assim você consegue já aplicar a textura diretamente no objeto, e eu vou mostrar algumas imagens com o resultado dessa técnica ainda aqui nessa aula. E para essa aula, além do próprio V-Ray, que já disponibiliza algumas opções para a gente texturizar, a gente vai falar sobre elas, nós também vamos trabalhar com o Sketch UV e também o Fredo Tools. Eu vou deixar o link para você poder fazer o download dessas duas ferramentas aqui na descrição do vídeo. E no Fredo Tools a gente vai trabalhar com a opção chamada True Paint, que também é uma ferramenta que eu já ensinei aqui no canal. Eu vou deixar um card aqui no vídeo para você poder assistir depois essa aula completa. Para começar, eu vou mostrar a aplicação básica de texturas aqui no próprio SketchUp. Para isso, eu vou abrir o Asset Editor e criar um material PBR, renomear esse material para madeira. Eu vou utilizar uma das texturas que eu baixei de um dos sites que a gente viu na aula 7. Eu vou trazer ele para cá, olha, para dentro do slot Color. A textura vai ser carregada aqui no meu arquivo. Vou visualizar ela como Floor e reduzir o valor do Roughness para 0,4 para ele não ficar tão reflexivo. Ok, essa primeira etapa é apenas para a gente poder criar o material. E eu recomendo que você sempre crie os seus materiais utilizando o próprio V-Ray. Não utilize essa opção de criar materiais a partir do SketchUp, porque muitas vezes ele acaba perdendo o caminho das texturas. Eu vou fechar essa janela e agora a gente vai aplicar a textura nesse objeto. O ideal é que você sempre aplique a textura dentro do grupo quando você tem materiais com texturas. Então vou selecionar o meu objeto e aplicar a textura segurando a tecla Shift para que ele aplique em todas as faces. Olha só. Ok, ao aplicar a textura, a gente já vai ver alguns problemas. O primeiro é que a textura ela fica com um tamanho menor e a gente precisa aumentar essa textura. Para aumentar a textura, você vai até o menu Editar. Em seguida, selecione o tamanho da textura e defina um valor maior de acordo com a necessidade do seu projeto. Eu vou colocar aqui o valor 2, porque geralmente essas texturas PBR ela tem um tamanho de 2 metros por 2 metros. Uma coisa importante que a gente pode também alterar aqui no SketchUp é essa opção colorizar. Eu recomendo que você desabilite essa opção em todas as texturas que você cria, porque ele pode acabar gerando uma textura com a cor diferente na hora de renderizar. Até aqui tudo ok, a gente aplicou a textura em um objeto que tem as faces completamente planas e a gente não tem nenhum problema. Agora observe o que acontece quando a gente aplica essa mesma textura nesses outros dois objetos. Eu vou selecionar essa caixa, vou aplicar a textura aqui e também selecionar esse objeto e aplicar a textura. No objeto que tem as faces completamente retas, a textura fica perfeita, mas nesse caso aqui, olha, a textura já começa a apresentar alguns problemas. Da mesma forma acontece nesse objeto esférico, a textura ela não é aplicada corretamente, olha lá. O que acontece aqui no SketchUp é que quando você aplica uma textura em um objeto que tem as faces complexas, ele acaba mapeando cada uma das faces como se fosse um objeto individual. Nesse momento a gente não está vendo essas faces, mas aproximando do objeto e habilitando a opção Geometria Oculta no menu Visualizar, você vai perceber que o objeto esférico ele é formado por diversas faces. Entrando nesse grupo e selecionando a face, você vai perceber que cada uma delas é como se fosse aplicada a textura de forma individual. É por isso que a gente vê essa grande bagunça. Para consertar isso, dentro do próprio SketchUp, a gente tem uma ferramenta de projeção da textura. Geralmente ela funciona bem, mas não vai funcionar para todos os objetos, principalmente quando você tem objetos como esse, que você tem várias faces curvas. Então, para que a gente possa solucionar isso, existem algumas ferramentas. O próprio V-Ray, nessa versão Next, já apresenta ferramentas muito práticas e você consegue mapear objetos um pouco mais complexos.
Eu vou selecionar esse cubo e escolher a primeira opção chamada Triplanar Projection. Quando a gente seleciona ela, olha lá, o nosso objeto já apresenta um mapeamento bem mais interessante, embora a textura ainda esteja se desencontrando aqui. Selecionando a segunda opção, a gente vai ter uma projeção agora que ela vai se adaptar ao tamanho do objeto. Clicando nela, olha só o que acontece. A nossa textura ela passou a ter uma representação um pouco melhor, mas ainda ela perde continuidade. A mesma coisa acontece com os objetos esféricos. Eu posso selecionar esse objeto e em seguida usar essas duas opções. A primeira opção, ele usa a escala do modelo. Quando eu clico nela, ele vai gerar um mapeamento, olha só, que fica muito legal. Ele só estica um pouco aqui na parte superior, mas isso a gente pode trabalhar tranquilamente. E ainda a gente pode também selecionar a opção que ele vai manter a textura exatamente do tamanho do objeto. Ele vai usar o próprio objeto para criar essa distribuição. Nesse caso, ele muda muito pouco, mas você pode ter objetos que vão ter uma necessidade maior. Se esse objeto não vai ficar tão visível, essas técnicas podem funcionar muito bem. Mas se você quer criar um render verdadeiramente realista, não dá para a gente aceitar esse tipo de erro, porque aqui a gente tem uma projeção da textura que ela não vai ser contínua. Para a gente poder alterar essas propriedades, a gente pode utilizar duas outras ferramentas que eu vou mostrar agora. Primeiro eu vou selecionar todo esse objeto. O ideal é que a gente utilize a opção para retirar a textura. Eu vou selecionar essa opção e aplicar no objeto. Em seguida a gente vai voltar em selecionar no modelo e escolher a nossa textura novamente. Eu vou aplicar a textura. Você vai perceber que ele vai ficar com o mapeamento, olha, todo bagunçado. Vamos selecionar o Sketch View para conhecer as opções. Clicando com o botão direito do mouse sobre a textura, o Sketch View vai abrir algumas opções bem interessantes para a gente poder modificar essa texturização. A opção planar ele vai simplesmente aplicar a textura de acordo com a vista que você tem no momento. Clicando nessa opção, a textura vai ficar mapeada sobre o objeto de forma contínua, como a gente pode ver, porém ela não tem uma boa perspectiva, olha só. Nessas áreas ele acaba esticando a textura, porque ele está sempre seguindo a visualização que você tem no modelo. Caso eu coloque o meu objeto de frente e utilize a mesma opção, clicando com o botão direito do mouse e planificar a textura, nessa face ele vai ficar correta, porém na face superior e na lateral, olha só o que acontece. Essa é uma opção rápida para você poder visualizar a textura em objetos quando você tem ele de frente para a câmera, mas de forma geral a textura ela não vai ficar correta sobre a superfície. Além da opção planar, a gente também pode escolher de acordo com as formas. A gente tem o mapeamento spherical, o mapeamento cilíndrico e também o box map. Selecionando essa opção, ele vai mapear o nosso objeto de forma cúbica, igual à opção que a gente tem aqui no V-Ray Triplanar. Existem algumas formas mais complexas de você mapear com o Sketch View, como por exemplo o Quad Face Map. Selecionando essa opção, você vai perceber que ele vai criar a textura de uma forma completamente diferente. Olha só. Perceba que agora a nossa textura ela tem um mapeamento nas faces planas corretamente, mas nessas faces aqui, olha, ele acabou esticando a textura e colocando ela em ângulos completamente diferentes, o que também não fica legal para a gente poder apresentar o nosso projeto. E no caso do mapeamento esférico, geralmente as ferramentas de mapeamento do V-Ray costumam ser melhores do que a do Sketch View. Quando eu seleciono essa textura e aplico o material da mesma maneira, eu vou retirar o material primeiro, criar uma nova textura e com o Sketch View selecionar a opção Spherical Map. Você vai perceber que nessa visualização a textura parece correta, porque ele mapeia de acordo com a vista que você tem no modelo. Porém, nas outras partes, a gente percebe que a textura ela não é mapeada corretamente e a gente fica com alguns problemas também, olha só. E uma ferramenta mais nova que consegue trabalhar com a texturização aqui no SketchUp é o TruePaint. Essa ferramenta ela consegue aplicar texturas em faces complexas e você consegue manipular essa textura de diversas maneiras. Eu vou selecionar novamente esse objeto, vou utilizar a cor básica, eu vou selecionar a textura, em seguida escolher a ferramenta TruePaint. Diferente das outras ferramentas que a gente tem disponíveis aqui no V-Ray,
Com essa ferramenta eu consigo aplicar a textura na face do objeto sem ter que entrar dentro do grupo. É importante que você escolha o modo de mapeamento da textura em UV Painter. Selecionando essa opção, a gente vai aplicar a textura em uma das faces do objeto. Como esse objeto tem várias faces arredondadas, possivelmente em alguma parte dele a textura não vai ficar preenchida da maneira correta e a gente pode ajustar isso depois. Eu vou aplicar a textura nessa face e olha só o resultado. De forma geral, a textura parece muito boa sobre o objeto. Você vai perceber que a textura mantém a continuidade nessa parte do objeto, porém aqui já apareceu alguns problemas, mas a gente pode selecionar as faces e fazer alguns ajustes. Quando você clica sobre a face do objeto, ele vai exibir uma caixa de diálogo que você pode simplesmente clicar para poder mudar a direção da textura. Você também pode inverter as direções da textura com o método UV e você também pode manipular a textura utilizando esse recurso, onde eu posso girar a textura, olha, manter ela na direção correta aqui no caso. Eu posso aumentar ou reduzir a escala da textura diretamente no objeto. E eu também posso deslocar a textura sobre as faces de uma maneira muito rápida. Se você fosse fazer a mesma coisa utilizando o próprio SketchUp, com certeza você teria um trabalho muito maior para poder manipular essa textura. O legal é que ele consegue reconhecer esse mapeamento da textura sobre um objeto e assim você consegue manipular de diversas formas e fazer com que o seu mapeamento ele fique de uma maneira mais precisa sobre o objeto. Algumas partes você vai ter que realmente ajustar para poder conseguir uma qualidade melhor. Adicionando a mesma textura também nesse objeto esférico, vamos ver qual o resultado dessa textura nesse objeto. Mas é importante que você entenda que depende muito do tipo de mapeamento que você escolhe. Eu vou selecionar o objeto mais uma vez, definir a textura padrão, selecionar a textura da madeira, voltar na ferramenta e escolher agora esse modo de aplicação da textura. Aqui ele vai utilizar o Quad Mesh UV para poder mapear. Então vamos selecionar uma vista, escolher uma das faces do objeto para poder aplicar a textura. Ok, e olha só a diferença. Agora a gente tem um mapeamento mais preciso. Ele também estica um pouco a textura aqui, mas ele fica bem mais interessante do que a ferramenta do próprio V-Ray e também o Sketch UV. Olha só, a textura fica bem mapeada, embora ele crie uma emenda dessa textura, uma vez que na verdade ele está planificando a textura sobre o objeto. É como se ele cobrisse todo esse objeto com a textura que você usou. Até aqui tudo bem, a gente está trabalhando com texturização em geometrias básicas, mas você já deve estar pensando aí, e como é que eu faço se o meu objeto for um objeto mais complexo ou um objeto orgânico para poder texturizar? E é sobre isso que a gente vai falar na aula 2, sobre texturização, que a gente vai aprender outras técnicas utilizando o Sketch UV para poder salvar as coordenadas de mapeamento do nosso objeto e assim aplicar novos materiais. Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido. Um forte abraço e valeu!